Oi, pessoal. Hi, guys. Hoje nós vamos falar sobre textos publicitários e de propaganda. Artigo informativo, né, o magazine article, né, artigo de revista. Advertisement, anúncios. Cognatos e falsos cognatos, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Olha aí a nuvem de palavras. Deem uma olhadinha bem rápida. Vocês estão vendo que tem bastante palavras aí, emotional, emocional. Vamos ler as que estão mais sobressalentes, tá? Cyber, cibernético, abuse, abuso, harassment, né? Assédio, victim, vítima, bully, behavior, né? Comportamento. E aqui tá maior, é o que? Bullying. Então, hoje nós também vamos falar sobre isso, sobre esse assunto. Antes, vamos começar com uma brincadeirinha aí, um warm-up, né? Pra gente ir aquecendo. Look at the pictures carefully. Dê uma olhada nas imagens, nas fotos, cuidadosamente. Picture number 1, a foto número 1, vocês estão vendo que tem duas meninas lá, tirando onda, né? Da outra, a outra toda sem graça, com os cadernos na mão e tal. Na segunda foto, temos dois rapazes. Eles estão bem vestidos, né? Provavelmente deve ser um ambiente de trabalho. O rapaz que está com papel, segurando o papel, está com a cara de medo. E o outro, que eu acho que é o chefe, porque está mais bem vestido, né? Está em pé, gritando lá, um monte de coisa aí. E na terceira, temos então aí a menina com celular, né? E lendo aí um monte de coisa aí, ó. Loser, perdedora, stupid, estúpida, enfim. Fat, gorda, gordo. Né? Tem um bocado de emoji. Na figura 4, temos dois meninos. Um menino em pé, o outro assim como se tivesse caído no chão, os óculos também caídos no chão. E agora vamos fazer um match, tá? Vocês vão fazer uma combinação. Eu vou dar um tempo para vocês responderem de qual é o tipo de bullying com a figura, tá bom? 20 segundinhos. Já tá rolando, viu? Olha aí, cyberbullying, social bullying, né? Bullying virtual, bullying social, physical bullying, bullying físico e o verbal bullying, que é o bullying verbal. E aí? Acabou, gente, o tempo, tá bom? Então eu acho que vocês fizeram assim. A figura número 1, tá? Foi a letra B, que foi o bullying social, né? Que tem lá as duas meninas rindo da outra e tal. A figura número 2 foi a letra D, que é o verbal bullying, o chefe lá dizendo um monte de palavrões, de coisas, né? Lá enfim, xingando lá, né? E a figura número 3 foi o cyberbullying, né? O bullying virtual. E a 4 foi o physical bullying, que foi o bullying físico, né? Então, é isso. Vamos agora para o próximo assunto. Vamos refletir a respeito disso, certo? Have you ever been bullied? Você já sofreu bullying, gente? Você já foi intimidado? Eu acho que todo mundo já deve ter sofrido bullying na vida, né? É porque antigamente não existia esse termo, esse nome, na verdade, né? Então, mas existia aquelas brincadeiras jocosas, né? Negativas, né? E a gente achava que tudo era uma brincadeira. Mas não é, tá bom? Segundo, how serious a problem like bullying is? Quão sério um problema como um bullying é? A gente viu aí, tá vendo aí que o bullying é uma coisa muito séria, né, gente? Tem muita gente sofrendo, fazendo tratamento, gente até que suicida por conta de bullying, né? What can be done to stop bullying in schools? O que é que pode ser feito para parar o bullying nas escolas? Né? Será que eu, enquanto professora, posso fazer alguma coisa? Será que eu, como estudante, né, vendo meu colega ali sofrendo bullying, será que eu também não posso ajudar? Né? Terceira pergunta. You have just seen that there are some types of bullying. Você acabou de ver que existem alguns tipos de bullying. But did you know that bullying may happen out of the school too? Mas você sabia que o bullying, ele pode acontecer fora da escola também? Vocês viram aí nos desenhos, né, no aquecimento que a gente fez, que o bullying pode acontecer, não é só na escola, pode acontecer na escola, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na internet, então pode acontecer até entre seus amigos, né, seu grupo social, pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, certo?
Vamos agora aos anúncios, né, e as campanhas publicitárias. Primeira campanha, Don't be mean behind the screen. Não seja mal por trás da tela. Vocês estão vendo que tem uma foto aí do Facebook, né? E tá um murro assim, como se estivesse saindo da tela do Facebook. E tem um X vermelho nesse murro, né? Para você não ser mal. Presta atenção aí nas cores, né? Uso de vermelho, preto, branco. Vamos para a próxima. Be a hero. Seja um herói. The end of bullying will begin with me. O fim do bullying vai começar comigo. E aí temos um sinal de pare bem grande, né? Stop bullying. Pare o bullying. Words hurt. Actions heal. As palavras machucam. As ações curam. E embaixo, né? Fora desse sinal de pare, tem uma pergunta. Are you ready to make a difference? Você está pronto para fazer a diferença? Né? Foi uma campanha aí do antibullyinginstitute.org. Vamos agora para a próxima. Aí essa já é maior, né? Vocês viram que as três têm em comum assim, a questão de cores, de imagens, né? Esse aqui é um fundo vermelho, tem um texto aí, o nome da campanha é Anti-Bullying, tá faltando um Y, mas foi erro de digitação, não foi meu, viu? Foi da própria campanha aí. Veja que eu só peguei a foto e usei. Tá? Então, dicas, né? Anti-bullying tips, dicas de anti-bullying. Aí temos o quê? Temos um texto, be a friend, né? Ser um amigo. Eu não vou ler esse texto, porque senão vai tomar muito tempo, e tempo é uma coisa que a gente não tem muito aqui. Mas só para vocês verem que tem um texto, um textinho aí, e que tá até misturado de várias cores, né? Verde, uma parte de verde, uma parte de azul, outra de azul escuro, de amarelo. Tem também as pessoas ali fazendo bullying na escola. Tem mais uma vez uma placa como aquela de sinal de pare, né? No bullying allowed, né? O bullying não é permitido, entre outras coisas, né? Vamos agora ao Persuasion Resource. Vamos falar dos recursos de persuasão. Choice and play of words, escolha e jogo de palavras. Use of colors and images, o uso de cores e imagens. E font size, o tamanho da fonte. Vamos começar com choice and play of words. A escolha e jogo de palavras. Words of easy comprehension, objective, simple and accessible to interlocutors, all of classes and age groups. Então, gente, as palavras elas devem ser de fácil compreensão, objetivas, simples e acessíveis aos interlocutores de todas as classes, né, e grupos, e faixa etárias, desculpa. Puns and verbal and non-verbal language in a creative way. Trocadilhos, em linguagem verbal e não verbal, de um modo criativo. Para quê? To cause sense effects and seduce. To call readers' attention. Né, para causar efeitos de sentido e seduzir, para chamar a atenção dos leitores. Teve no primeiro anúncio, ó, Don't be mean behind the screen. Não seja mal atrás da tela. Eu sei que quando a gente traduz, perde um pouquinho assim a melodia, né? Slogan. A short sentence that is easy to remember. O que é o slogan? Ela é uma frase curta que é fácil de ser lembrada. Stop bullying. Words hurt. Actions heal. Olha aí. Pare o bullying. As palavras machucam. Ações curam. Or headlines, ou então os subtítulos, as manchetes, which summarize the information and objectives of the text in a single statement. Né? Os subtítulos, eles resumem a informação e os objetivos do texto em uma única declaração, certo? Agora vamos falar sobre o uso de cores e imagem. Use of colors and images. An important psychological role. Né? Elas têm um papel psicológico importante. They are used to stimulate, calm, and in the case of advertising, sell. Então elas são usadas, as cores são usadas para estimular, acalmar e no caso do anúncio, vender, é claro, né? Using them to awaken sensations, attract and influence the choice. Né? São usadas também para despertar sensações, né? Atrair e influenciar a escolha. To create the incentive to bring the customer to the product or service. Para criar o incentivo
e para trazer o consumidor para o produto ou o serviço, ok? When the advertising agency chooses the color for the campaign or piece, be sure of one thing: it was hours researching the correct color to reach the target and stay balanced with the art. Então, gente, quando uma agência de anúncio ela escolhe a cor para a campanha ou para uma peça publicitária, tenha certeza de uma coisa, né? Que isso eles levaram horas pesquisando a cor correta para alcançar o alvo, né? O público-alvo, e manter um equilíbrio na sua arte. Vamos agora ver essa tabelinha aí sobre cores, tá? A Visual Guide to What Colors Communicate. Um guia visual para o que as cores comunicam, ok? Então temos aí red, vermelho, exciting, né? Agitação, demands attention, exige atenção, orange, fun, diversão, ambição, yellow, happiness, optimism, né? Felicidade, otimismo, green, que é verde, growth, nature, né? Crescimento, natureza, blue, azul, trust, confiança, loyalty e etc. A gente também não vai ler essa tabela toda, tá? Mas fiquem tranquilos porque fica lá disponível na AVA, lá na plataforma lá do EducaPE, e vocês têm um acesso para ver bem com calma, bem detalhadamente. Vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre font size, o tamanho da fonte. An important role in influencing how readers process information. Então, o tamanho da fonte, ela tem um papel importante, né, influenciando como os leitores processam a informação. Large font is impactful and reels the reader in, while cramped space is unattractive and drives the readers away, certo? Então, a fonte grande, ela é impactante, envolve o leitor, certo? Enquanto o espaçamento apertado não é atraente e afasta o leitor. Consider how the following elements can be used to create engaging ad campaigns. Então tem que levar em consideração, gente, de como os seguintes elementos eles podem ser usados para criar campanhas publicitárias envolventes. Fonts refer to a specific style of typeface, Times New Roman, Arial, Geneva, etc., as well as the typefaces decided with and height. Então, gente, as fontes elas referem-se ao estilo específico de fonte, ou seja, o tipo de letra, se é Times New Roman, se é Arial, se é Geneva, etc. Assim como a largura e a altura decididas da fonte, certo? Simple letter types are easier to read as they don't distract the reader with showy curls, swirls, or heights and allow the information to be properly absorbed. Então, gente, os tipos de letra simples, eles são mais fáceis de ler, pois não distraem o leitor com caixas espirais ou alturas vistosas e permitem que a informação seja absorvida de maneira adequada, ok? Take a look at the following two examples. Vamos dar uma olhadinha aí nos dois seguintes exemplos. Notice how the first is easier on the eyes. Repare como o primeiro exemplo, ele é mais fácil aos olhos, ou seja, é mais visível, né? Vocês estão vendo aí. Newspaper, toolbox, enfim, com duas fontes diferentes, né? Dois tipos de letras diferentes. Color combinations can be used to add emotion, drama, and personality to the printed word, ultimately making the ad more visually appealing. Então, as combinações de cor, elas podem ser usadas para adicionar emoção, drama e personalidade ao material impresso. Em último caso, tornando o anúncio, né, mais visualmente atraente. Like bolded text, color can be used to emphasize important points. Então, assim como o texto destacado, né, em negrito, a cor ela pode ser usada para enfatizar pontos importantes.
However, too much color can be distracting and compromising its credibility. Entretanto, muita cor pode, assim, distrair, né? E comprometer a credibilidade de um anúncio. Olha, agora a gente vai ler um texto, né, de uma revista, certo? Um artigo de uma revista, um artigo informativo. Vocês estão vendo aí agora a parte da revista que lançou, vamos dizer assim, uma espécie de concurso, tá? Convidando os leitores a dar suas opiniões sobre, por escrito, né? Sobre num artigo sobre o seguinte assunto. O assunto é o bullying, tá? E o melhor artigo, ele seria publicado na revista na próxima edição, né? Então vamos lá ver o artigo que ganhou. Foi esse aqui. The Happiest Days of Your Life, os dias mais felizes da sua vida, by Jamie Field. Né? Jamie Field foi quem escreveu, é o autor aí desse texto. Vamos ler. School days should be a happy time in a young person's life. Os dias da escola, os tempos da escola, deveriam ser um tempo feliz na vida da pessoa jovem, né? What can make people's lives a misery during this time then? O que pode tornar a vida das pessoas uma miséria, né? Uma infelicidade durante este tempo, então? In my opinion, na minha opinião, there is one word which answers this question, bullying. Existe uma palavra a qual responde essa pergunta, bullying. Unfortunately, bullying is quite common in schools where I live. Infelizmente, o bullying é muito comum nas escolas onde eu vivo. It can affect students of any age, and both boys and girls. E ele pode afetar estudantes de qualquer idade, tanto meninos quanto meninas. A friend of mine had a very negative experience at school last year, as an older boy continually called him names and sometimes used to post nasty messages about him on Facebook. Um amigo meu teve uma experiência muito negativa na escola no passado, né, com um garoto mais velho que continuamente o chamava nomes e às vezes costumava postar mensagens nojentas sobre ele no Facebook. Obviously, my friend felt very upset about this and it affected his self-confidence. Obviamente, meu amigo se sentiu muito chateado sobre isso e afetou a sua autoconfiança. Some days he didn't want to come to school at all. Alguns dias ele não queria ir para a escola de jeito nenhum. Continuando. What can people do to stop this problem? O que as pessoas podem fazer para parar este problema? Personally, I think teachers need to be aware that bullying may be happening in their classes and be very strict when they have a case of bullying. Pessoalmente, eu acho que os professores deviam, vamos dizer assim, estar cientes de que o bullying pode estar acontecendo nas suas classes e serem bem rígidos quando eles tiverem um caso de bullying, tá? Another thing teachers could do is prepare lessons to talk about the problem with their pupils. Uma outra coisa que os professores poderiam fazer é preparar lições que falem sobre esse problema com os seus alunos, which might make bullies realize how badly they hurt their victims. O qual poderia fazer com que as pessoas que praticam o bullying, percebessem o quão mal, né, o quanto eles machucam as suas vítimas. As for students, if they find out a classmate is being bullied, they should support them as much as possible and let a teacher know. Quanto aos estudantes, aos alunos, se eles descobrirem que um colega está sofrendo bullying, eles devem apoiá-los o máximo possível e fazer com que o professor saiba, certo? Bullying can be a nightmare, but there are things we can do to prevent it. O bullying pode ser um pesadelo, mas existem coisas que nós podemos fazer para preveni-lo. Hopefully, esperançosamente, né, com esperança, one day all students will be able to go to school without fear of being bullied. Então, com esperança, um dia todos os estudantes serão capazes de irem à escola sem medo de sofrer bullying, certo, gente?
Top tips for writing. Vamos às dicas top para a escrita. Primeiro, use a catchy title to get people interested. Então, temos que usar um título cativante para manter as pessoas interessadas. Vocês viram o título, né? The happiest days of our lives. Os dias mais felizes das nossas vidas, né? Era até uma pergunta. Second, ask direct questions to get the reader's attention. Fazer perguntas diretas para prender a atenção do leitor. Usar advérbios de opinião para apresentar seus pontos de vista. Dar exemplo de vida real ou falar sobre uma experiência pessoal, certo? Escolher um estilo neutro ou informal, dependendo do público. E dividir suas ideias em parágrafos claros. Vamos dar uma carreirinha aqui para falar rapidão sobre cognatos. Cognates or transparent words. Os cognatos, gente, ou as palavras transparentes. They are English words that look similar to Portuguese words and have the same meanings. Elas são palavras em inglês que parecem com as palavras em português e têm o mesmo significado. Então a gente retirou aí alguns exemplos do texto. Olha aí. What can people do to stop this problem? O que as pessoas podem fazer para parar este problema? Problem é um cognato. Personally, I think teachers need to be aware that bullying may be happening in their classes and be very strict when they have a case of bullying. Então temos aí, personally, pessoalmente, classes, né? Que aulas também, mas pode ser classes, case, caso, ok? Agora vamos falar dos falsos cognatos. False cognates or false friends. They are English words that look similar to Portuguese words but have different meanings. Então são palavras em inglês que são parecidas com as palavras em português, mas atenção, viu? Tem significados diferentes. Olha aí o texto, a gente tirou um trecho. Another thing teachers could do is prepare lessons to talk about the problem with their pupils, which might make bullies realize how badly they hurt their victims. Uma outra coisa que os professores poderiam fazer é preparar lições para falar sobre o problema com os seus alunos, o qual poderia fazer com que as pessoas que fazem bullying, cuidado, não é realizar, é perceber, realize, perceberem, né, as pessoas que fazem bullying perceberem, né, o quanto elas machucam suas vítimas. As for students, if they find out a classmate is being bullied, they should support them as much as possible and let a teacher know. Quanto aos estudantes, se eles descobrirem que um colega está sofrendo bullying, eles devem cuidado. Suporte não é suporte, é apoio. Então devem apoiá-lo o máximo possível e fazer com que o professor saiba. Vamos agora para mais falsos cognatos. Olha aí, esses bem comuns, né? Lunch, que o povo pensa que é lanche, não é. Lunch é almoço. Lanche em inglês é snack. Parents não é parentes, é pais. Parentes em inglês é relatives. Mais um aí, ó. Arm não é arma. Arm é braço. Arm é gun. Brave não é bravo. Brave é corajoso. A pessoa brava de raiva é angry. Collar não é o nosso colar, é o colar do nosso pet, a coleira, tá bom? Colar da gente humano é necklace. E aí temos mais algumas frases aí com mais alguns falsos cognatos. Don't say, I used to live in London, but I actually live in Barcelona. Eu costumava viver em Londres, mas atualmente eu vivo em Barcelona. Você acha que tá abafando, arrasando, mas você errou, porque actually é na verdade. Então atualmente é currently. A gente já falou inclusive disso aqui em outra aula. Having children is a big compromise. Ter filhos é um grande compromisso. Errou mais uma vez. Compromisso é commitment, tá? E aí tem mais outras aqui que a gente não vai dar tempo de ler, infelizmente, porque antes eu quero deixar uma reflexão para vocês. Think before you post. Pense antes de postar. Is it true? Isso é verdade? É verdadeiro? Is it helpful? Isso é útil. Is it inspiring? Isso é inspirador. Is it necessary? Isso é necessário. Is it kind? Isso é gentil. Ok? Então, cuidado para não postar besteira. E a última aí, give and get respect, esteem, acceptance, love. Dê e receba respeito, estima, aceitação e amor. Porque gentileza
já era a gentileza, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Tem 5 questões de exercícios, entra lá na plataforma para você fazer. Tchau e até para a semana. Brasil que lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural na Formação de Leitores. Esse livro é o resultado de uma pesquisa que a gente fez chamada Bibliotecas Comunitárias, Impacto na Formação de Leitores. O objetivo da pesquisa era identificar e dar visibilidade a esses projetos de bibliotecas comunitárias que vêm crescendo Brasil afora. A ideia que nos moveu, e aí foi envolvido nesse processo o Centro de Cultura Luiz Freire, o Centro de Estudos em Educação e Linguagem da UFPE e o Grupo de Pesquisas Bibliotecas Públicas da Unirio. O que nos moveu a fazer esse trabalho foi a gente ver recorrentemente pesquisa de mercado que diz que brasileiro não lê. E a gente vê um movimento social cada vez mais lutando pelo direito à leitura. Então alguma coisa estava errada ou dissonante entre essas duas realidades. E a gente resolveu então fazer a pesquisa. De cara a gente percebe uma coisa que chamou muita atenção. Como são espaços comunitários, tem um estigma que são espaços precários, que abre e fecha de qualquer jeito, que quem está lá não tem nenhuma qualificação. E a gente viu que não. Primeiro que os espaços, sim, eles surgem muito precariamente, mas eles vão, à medida em que vão se enraizando na comunidade, eles vão melhorando